não vai avançar. Maravilha. Então, a gente podia resumir em avanço real no marco agora, mas precisa de um reequilíbrio para o futuro, né? Olha, muito obrigada. Foi um painel extremamente esclarecedor. A gente está no horário. A gente poderia ficar aqui falando o dia inteiro, que a gente ainda tem pauta e muita coisa e muita troca para fazer. Parabéns, muito obrigada. E vamos ao próximo evento. Então, vamos fazer a foto oficial do painel 2. Seguimos com a nossa programação e vamos compor a plataforma para o painel 3 agora. O tema do painel 3 é Lean e transformação digital. Vamos discutir como metodologias enxutas e tecnologias emergentes impulsionam a eficiência, a inovação e o valor público. Para compor o painel 3, convidamos a senhora Silvia Cristina Rufino. Convidamos o senhor Olavo Braga Neto. Recebemos também o senhor Edmilson Suassuna. O senhor Antônio Ferreira Lima Filho. O senhor Júlio Vieira Neto. A mediação fica com o nosso professor, doutor Lili Min, que também apresentará formalmente os painelistas. Obrigada. Obrigado, Camila. Deixa eu ajustar aqui. Então, vamos lá. Boa tarde. Estamos no painel 3, Lean na saúde e transformação digital. É uma satisfação. E nós apresentamos inicialmente o painel 1 de inteligência artificial. E eu acho que nós estamos vivendo um momento singular, histórico, pois acho que nunca tivemos tanta tecnologia disponível, né? Com várias possibilidades, mas, ao mesmo tempo, a saúde ainda permanece com os velhos problemas de fila, né? Todas as questões que a gente está acostumado já a viver. Isso mostra muito que, talvez, a tecnologia sozinha não resolve esses problemas. E acho que, justamente, que o pensamento Lean ganha enorme importância. Antes de digitalizar processos, acho que precisam compreender quais processos realmente agregam valor. Antes de usar, talvez, a inteligência artificial, precisamos garantir que a qualidade dos dados sejam boas, tenham integração dos sistemas, governança e, sobretudo, foco na necessidade das pessoas. Então, esse painel reúne aqui profissionais com experiências complementares na gestão pública, saúde digital, inovação, engenharia e melhoria contínua. Então, vamos discutir não apenas ferramentas, mas, principalmente, quais são as estratégias capazes de transformar as organizações de saúde em sistemas mais inteligentes, eficientes, éticos e sustentáveis. Então, nós temos aqui um espaço de 1 hora. O Beraldi já me deu uma piscada que a gente precisa dar uma corrida, porque senão vai esfriar a comida. Então, nós vamos apertar o cinto. Eu vou, talvez, pular o fato de apresentar formalmente as pessoas, né? Eu vou direto, talvez, para as perguntas, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo e agregar o que realmente vai importar aqui na sessão.
Vamos começar com a professora Silvia. Professora Silvia, professora que trabalha com a parte da educação, como a professora enxerga, né? A pergunta é, como formar profissionais capazes de atuar em um sistema de saúde cada vez mais digital, né? Conectado e orientado por dados? Boa tarde, né? Meio-dia. Eu só vou falar que é 5 minutos, tá? Eu vou falar 4 minutos. Você veio longe. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu faço, que é exatamente isso, né? Junto com o projeto do SUS. Eu trabalho usando Lean e Design Thinking, né? Aplicado a ambientes virtuais de educação. E a proposta é exatamente essa, professor. Né? Desculpa, eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Silvia, eu sou orientanda do professor Calado, né, na engenharia de produção. Sou professora no Cefet, em administração. Enfim, trabalhei em várias áreas da tecnologia. Minha formação vai na área da análise de sistema, administração e outras demais, que eu não vou me alongar aqui. Mas, enfim, a minha pesquisa é utilizar Lean, Design Thinking, na área de educação aplicada a sistemas, né? Eu aplico a ambientes virtuais de aprendizagem. A minha proposta ela veio porque a gente trabalha muito com ambientes virtuais, eu não vejo uma produção muito efetiva, né? A gente entra, se perde, e aí veio a proposta do SUS, da gente trabalhar a formação dentro dele. E eu tenho aplicado esse direcionamento. O Lean, ele ajuda a gente a combater o desperdício, né? O Design Thinking ajuda a gente a trabalhar com foco no usuário, que é o que a gente faz hoje com tecnologia, né? A gente tenta colocar a tecnologia no foco do usuário, o usuário centrado, então o Design Thinking ajuda a gente nesse sentido. Então, a proposta é essa, a gente aplicar essas duas ferramentas, né? E entra a transformação digital quando eu uso o ambiente virtual de aprendizagem. E a minha pesquisa, ela trabalha diretamente com o Moodle, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma free, né? Então, fui nesse sentido, tentar trabalhar com algo que não fosse custoso. Eu comecei nesse sentido para mim, como professora, porque eu sempre uso tecnologia na educação. Eu sempre brinco, assim, eu trabalhei no CEDERJ, eu trabalhei no desenvolvimento da primeira plataforma do CEDERJ, né? E lá, sei lá, 90, sei, muito tempo atrás, eu brincava, não é educação à distância, é tecnologia para educação. Sempre falei isso, né? Não tem distância, é tecnologia para educação. Aqui ou lá, é tecnologia na educação. E a transformação digital entra nesse sentido, da aplicação da tecnologia para a educação. Mas não de qualquer forma. E aí o Lean e o Design Thinking vem nesse sentido. Eu não vou aplicar uma tecnologia para a educação, não vou fazer uma transformação digital de uma forma incoerente, sem pensar. Eu vou aplicar técnicas, nesse caso, a técnica do Lean vai me ajudar a reduzir o desperdício, a técnica do Design Thinking vai me ajudar a ter um foco no usuário, e isso virá um processo, não é um curso, é um processo. É um processo de capacitação que eu vou mapear do início ao fim, né? Eu vou mapear dentro do meu sistema, eu vou mapear fora do meu sistema, junto com o meu usuário, com a proposta de educação. Enfim, eu não sei se eu me alonguei muito, mas a ideia do meu projeto é esse, é o que eu tenho aplicado no SUS. Eu acho que a gente vai se complementar muito, porque a gente trabalha no mesmo projeto, né? Então, acho que cada um vai falar um pouco e eu forneço isso, uma base tecnológica e uma proposta de aplicação para trabalhar essa formação, né? Obrigado, Silvia. Eu tentei ser rápida, professor. Não, tá perfeito. O professor fala muito. Não, perfeito. A gente vai ter mais uma rodada aqui para complementar. Então, vou pedir fazer uma pergunta para o Olavo. Olavo, seja bem-vindo. Como o Lean pode acelerar a transformação dos serviços públicos de saúde sem aumentar custo? Bom, boa tarde a todos. Me apresentando rapidamente. Eu sou Olavo, sou mestre aqui na Universidade Federal Fluminense na temática do Lean. Então, vim e voltar e falar sobre o Lean é sempre uma felicidade para a gente. Ele acelera a transformação do serviço porque ele acaba mudando a forma como que o sistema trabalha, né? Então, e não apenas pensando no sentido de quanto que ele gasta. Em vez de buscar mais recursos como uma primeira solução,
o Lean ele acaba, como a professora falou, identificando o desperdício, ele reduz a variabilidade, organiza fluxos assistenciais. E isso, como consequência, o que a gente tem, né? O resultado é o quê? Às vezes tem uma capacidade instalada lá, a gente consegue atender mais pessoas com mais qualidade e, muitas vezes, quase 100% de vezes com o mesmo orçamento. Entrando mais na minha área, eu sempre, quando eu chego nos locais, e que a gente hoje leva o Lean, muito se associa muito o Lean na saúde apenas aos hospitais. Mas o Lean, ele pode e deve fazer parte de toda a jornada do cuidado e de todos os ciclos da gestão pública. Então, a gente vê Lean centro cirúrgico, emergência, nas farmácias, na alta segura, a gente vê nas UPAs, a universidade fez um projeto fantástico junto ao Ministério da Saúde, o Lean nas UPAs, que redesenhou o fluxo de atendimento, o acolhimento com os usuários. Na atenção básica, a gente tem na melhoria da agenda, na vacinação, na dispensação dos medicamentos, na valorização dos profissionais, das equipes multiprofissionais. Se eu vou para a gestão, eu consigo ter na Secretaria de Saúde um processo de regulação, compras, contratos, logísticas mais eficientes e orientado por dados, e isso sem acabar gastando mais. Eu voltei tem 20 dias da China, e eu fiz uma imersão no ecossistema chinês, onde nós visitamos hospitais, empresas de robóticas, ecossistemas de transformação digital, e a lição que eu trouxe de lá foi surpreendentemente simples. Em nenhum lugar lá que eu cheguei me apresentaram o Lean Healthcare. Em nenhum lugar eu vi escrito Lean. Em nenhum lugar me mostraram a metodologia. Mas o Lean, ele estava presente em todos os lugares. Em todos os lugares que eu via, ele estava. Uma coisa que me surpreendeu foi um hospital em Shenzhen. Ele possui 1.500 leitos, ele atende 2 milhões de pessoas por ano, é o Hospital da Criança e da Mulher. Eles falam lá que é aqui que está nascendo os nossos meninos, o futuro, né, nessa política agora deles de aumentar a população. E ele funciona com apenas 1.000 colaboradores. À primeira vista, quando eu falei, gente, isso não vai dar certo, é um cenário, eu até brinquei, isso é um cenário, mas não era. Porque a ideia, o que eles fizeram ali, é colocar o que não estava agregando valor. A tecnologia, ela entrou nesse processo, e os profissionais, eles foram para onde que, de fato, o profissional tem que estar, que é onde nenhuma tecnologia vai conseguir substituir, que é o contato do humano com o paciente. Então, esses aprendizados que a gente teve e deles verem que não estavam gastando, não se gastava mais. Então, assim, e ali me lembrou muito das conversas do professor Calado. O professor Calado foi meu professor, um dos meus orientadores, que ele falava que a maturidade de uma organização, Edmilson, ela acontece quando o Lean ele deixa de ser um projeto e ele passa a fazer parte da cultura daquele local. E lá, a cultura ela já estava, parece que eles já estão numa fase a mais, né? Então, lá, a inteligência artificial entregava os resultados porque os processos eles já haviam sido redesenhados, a robótica ela funcionava porque já existia um fluxo, e a automação fazia sentido porque já tinha padronização, ou seja, a tecnologia ela não substituiu o Lean, ela potencializou os princípios do Lean. E talvez seja essa a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Seja no SUS, em toda a gestão pública, a gente não precisa esperar a tecnologia perfeita para que a gente possa começar a agir, ou pensar no medo dos custos. Não, o Lean a gente consegue transformar o serviço, a gente pode começar amanhã redesenhando os processos, eliminando os desperdícios, aproximando essas equipes e fortalecendo e colocando no contexto da saúde, que é onde eu atuo, o paciente e o usuário no centro de cada decisão. Porque no final,
no fim das contas, o Lean ele não é sobre produzir mais, não é sobre a gente trabalhar mais rápido, ele é sobre, e não é sobre cortar custos, é sobre respeitar o tempo das pessoas, é sobre respeitar o trabalho dos profissionais, é sobre utilizar de forma correta o recurso público e, principalmente, que toda decisão que a gente vá tomar, a gente sempre coloque o usuário como o centro de todas as tensões, porque é para ele que realmente tudo importa. Obrigado. Obrigado. Pergunta agora para Edmilson Suassuna da Silva. Edmilson, como preparar instituições públicas para mudanças permanentes? Esse é duro, hein? Em um cenário de transformação digital. Bom, boa tarde a todas e a todos. Ainda bem que o senhor reconhece, professor Lee. Bom, mas inicialmente aqui parabenizar o professor Lee pela condução dos trabalhos, né, e a toda a equipe organizadora do evento. Cumprimentar aqui meus companheiros e companheiras aqui desse painel, né, e da importância que esse painel traz, né, para a nossa vida cotidiana e diária, porque quando a gente escuta algumas nomenclaturas, parece que a gente está falando de nome de extraterrestres, né, Lean, né, então, ou seja, trazer isso um pouco para um pouco aqui da realidade. Então, também aproveitando o gancho, fazendo uma breve apresentação, então, sou mestre, né, e doutorando aqui em Engenharia de Produção, também orientando do professor Calado, certo? E com algumas experiências aí voltadas para a administração pública, tanto a nível federal, né, eu fui responsável como coordenador-geral de auditoria do SUS, do DENASUS, do Ministério da Saúde, trabalhei também no FNDE, né, no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, voltado para a parte de projetos, parcerias e registro de preços, dentre outras atividades também a nível estadual e municipal, e me enveredei muito para a parte de transferências de recursos, captação de recursos, principalmente recursos federais, para entes, né, estaduais, municipais e organizações da sociedade civil, dentre outros atores aí participantes desse processo. E também atuei como quase 6 anos aqui como subsecretário de projetos, convênios e captação de recursos federais aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro. E, dentre a minha experiência, né, o que eu vi foi o seguinte, gente, projeto de transformação digital, quando ele é tratado como uma tecnologia, ele não se sustenta. Aí eu falo a minha visão enquanto o dia a dia, certo? Então, ou seja, não é um setor de transformação digital que vai mudar, né, a visão da gestão, certo? Antes da transformação digital, eu só acredito quando a gente tem um processo de transformação organizacional. Então, a organização transformada, ela constrói o cenário para que a transformação digital ela venha. Sabe por quê? Porque sabe o que é que eu vejo? E a gente vê muito aí. Todo dia a administração pública compra um sistema novo ou desenvolve um sistema novo. Quando o novo se relaciona com o velho, faz interface com o velho, perfeito, mas na maioria das vezes é assim. O sistema novo não conversa com o anterior, que não conversa com o anterior, que não conversa, né, com o seu inicial. E aí o que acontece? Isso a gente está fazendo transformação digital? Não. A gente está digitalizando o desperdício. Então, ou seja, um novo sistema não é isso que vai resolver, certo, o problema. Então a gente precisa fazer o quê? É o deverzinho de casa. Primeira coisa, conhecer os processos, mapear os processos. E no nosso caso aqui, enquanto administração pública, a gente precisa saber que valor esses processos entregam para a sociedade. Depois disso, o que é que eu preciso fazer? Eu vou simplificar. E depois que eu simplifico, aí sim eu vou digitalizar. Porque senão, eu estou apenas transferindo do físico, a fila física, para a fila digital. Então, assim, eu estou digitalizando o desperdício. Outra coisa, gente, algoritmo nenhum, sistema nenhum vai mudar a cabeça das pessoas se as pessoas não souberem por que é que elas estão mudando o processo. Então, assim, transformação digital como um novo sistema, né, Silva? E aproveitar aqui o Olavo também. Então, eu não entendo isso como um processo realmente de transformação organizacional. Então, professor Lee, respondendo a primeira pergunta, né, eu vejo que isso é um grande paradigma e paradoxo que a gente precisa pular, certo? Que a gente precisa extrapolar para que, de fato, essa transformação digital ela venha a ser
de certa forma, implementado. E aí sim, Lean e transformação digital, eles deixam de ser uma agenda paralela e aqui eles passam a ser uma única agenda, né? Uma única vertente para que essa transformação ela ocorra. E aí, partindo dessa premissa, eu vejo assim 3 grandes condições para que isso aconteça. Gente, a primeira é o planejamento. Por quê? Transformação organizacional que acontece na cabeça de uma pessoa e ela acaba quando a pessoa sai, isso não é mudança, né, da organização. E no país, tem uma coisa que a gente faz com maestria muito mal, na administração pública, chama-se gestão do conhecimento. Como é que acontece na administração pública? A gestão acaba, a gestão seguinte, o que é que ela vai fazer? Ela vai destruir tudo que ela não vai separar, ela destrói tudo que a gestão anterior ela fez, coloca tudo num ralo. E aí, sabe o que é que acontece? A gente sempre está voltando para o ponto zero, o T0 da estatística. Por quê? A gestão vem, vamos imaginar aqui um carro, numa rodovia. Eu venho aqui com um carro, puf, caiu num buraco. Não é isso? Aí eu vou e coloco no Waze. Tem um buraco aqui. A pessoa seguinte que vem, o Waze diz que aqui tem um buraco. Aí eu desvio do buraco, mas eu caio num buraco seguinte. Aí eu vou lá e digo, aqui também tem um buraco. Terceira pessoa que vem não vai cair no segundo, não vai cair no terceiro, talvez no segundo, talvez caia no terceiro, talvez não caia. Isso é gestão do conhecimento. Eu avanço, a partir do momento que um chegou até aqui, eu avanço daqui para o futuro. Como é que funciona na administração pública? O primeiro veio e disse, aqui tem um buraco. O segundo vem e apaga o Waze. O segundo vem e apaga o Waze, certo? Então, assim, aí eu sempre estou voltando para o T0 da questão. E se a política foi muito boa, aí é que eu tenho que destruir, porque senão eu estou valorizando a gestão anterior. Então, para mim, né, o projeto ele precisa, certo? O projeto de transformação permanente é aquele que fica registrado na estrutura e não na memória de quem passou por ela. Certo? O segundo ponto, professor Lee, rapidamente, é a questão de financiamento e priorização baseada em evidência. Então, assim, trabalhando com captação de recursos, a gente vê que tem recurso disponível. Agora, será que tem projetos bem estruturados? Será que tem projetos com diagnóstico, meta e indicador? Por quê? Gente, a disciplina do Lean, de antes, durante e depois, é justamente, né, a mesma disciplina que sustenta um projeto, né, diante de quem financia. Por quê? Instituição que consegue priorizar, ou instituição que mede consegue priorizar. Instituição que prioriza, ela consegue entregar. Certo? E terceira condição, eu acho que talvez, professor Lee, a mais importante, são pessoas e cultura. Então, vindo assim da auditoria do SUS, eu vejo o seguinte, que nenhum controle, nenhum sistema, nenhum algoritmo, certo? Ele vai substituir a equipe que entende o porquê daquela mudança. E aí, preparar essa instituição para essa mudança permanente, né? Ela precisa ter capacitação contínua, Silvia. Não é isso? Que é para dar segurança ao servidor para ele experimentar. E outra coisa, hoje a gente ainda usa o dado como punição para o servidor que inova. Então, o dado ele tem que ser olhado como experiência. Por quê? Porque o servidor sabe como inova, mas ele não vai inovar, sabe por quê? Porque ele usa aquilo como uma capacidade de sobrevivência institucional. É a sobrevivência do emprego dele. Então, ele não vai inovar. Ele sabe que aqueles 50 carimbos de acordo para a providência, ele sabe que ele não está agregando valor nenhum. Mas ele sabe que se ele não colocar o carimbo ali, vai vir um órgão de controle e vai dar pau na matrícula dele. E ele vai ter que responder. Só que aquele carimbo foi para salvar 1000 vidas ali de um transplante, de um programa de transplante. Então a gente precisa sair do cara crachá, dado como punição, e entender o dado como mecanismo de aprendizagem. E aí, pegando o gancho aqui da professora Silvia também, né, a transformação digital ela vai andar na mesma velocidade da competência das pessoas. Certo? Então, assim, não é um sistema, não é 1x, 2x, 3x. Então, assim, baseado na competência das pessoas, essa capacidade, eu acredito que ela vai avançar de acordo com como cada um vai entender como esse mecanismo vai funcionar e vai impactar na vida dessas pessoas. Obrigado. Obrigado, Edmilson. Agora, uma pergunta para o Antônio Ferreira Lima Filho, que é do Ministério da Saúde, no Departamento de Transformação Digital, né? Ele vai poder até dar um exemplo para falar o que está acontecendo. A pergunta seria como
a integração nacional dos dados e a inteligência artificial podem transformar a qualidade da assistência e da gestão do SUS. 5 minutos. Boa tarde, mais uma vez. Falar de transformação digital, acho que a gente ficaria a tarde toda aqui, né? Ainda mais agora a transformação digital no SUS. Bom, sou Antônio Ferreira, hoje sou servidor público do Ministério da Saúde e estou na Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento da CEDIG, que é a Secretaria de Informação e Saúde Digital, criada nessa gestão para trazer justamente a transformação digital para o SUS. Também sou orientando aí de doutorado do professor Calado, né? Todos nós aqui. Enfim, em 2024, o governo brasileiro, e antes de mais nada, gente, mais uma vez, a gente está tratando do SUS, né? Um sistema aí de saúde gratuito, universal para toda a população brasileira. A gente atinge aí mais de 100 milhões de habitantes, com mais de 2,8 bilhões de serviços ofertados por ano. Então, essa demanda de transformação digital é latente, né? A gente precisava disso, precisa ainda disso, né? E a gente está caminhando para isso. Então, foi lançado o programa SUS Digital justamente para isso, para ampliar o acesso da população aos serviços do SUS, né? O professor aí no início da fala dele falou justamente disso, né? Da fila do SUS. Então, o programa SUS Digital veio muito para isso, para aumentar o acesso. E a gente soltou uma portaria em 2024, que teve aí a adesão de todos os estados e os municípios em menos de um mês, e eles fizeram, durante um primeiro ano, aí, um planejamento que todos esses entes necessitavam para fazer essa transformação digital, né? O SUS é hierarquizado, né? Então, a gente precisava saber dos gestores municipais e estaduais o que era necessário ali para fazer a transformação digital. Nós recebemos aí 120 planos de transformação digital, que foi para o Macro Regiões de Saúde, e o primeiro item, lógico, foi colocado telesaúde, né? O telesaúde está trazendo ampliação do acesso ao serviço de saúde. Hoje a gente está aí com 63 núcleos de telesaúde em todo o país, abrangendo todo o território nacional, com mais de 5 milhões de serviços já ofertados desde o ano passado. E a gente está chegando nas áreas que mais necessitam, né? A gente está já nos 34 de 6 distritos sanitários indígenas. Aqui no Rio, a gente está com um projeto piloto na favela da Maré. E, aliado ao telesaúde, a gente também estava com esse problema de interoperabilidade dos dados, né? Como Edmilson colocou, um sistema não vai resolver. E foi feito um mapeamento, o SUS tem mais de 400 sistemas de saúde. Então, assim, eles conversavam, na maior parte não. Então, foi feita aí a RNDS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, justamente para isso, para ter essa troca de informações da rede e a interoperabilidade dos sistemas, né? Todas as unidades da federação já estão ligadas à RNDS, né? Junto a isso, aí, a gente tem aí milhões e milhões de dados, né? Mais de 40 painéis que é disponibilizado também para monitoramento e avaliação, tem a RIPSA, a SAGE, que é a Sala de Apoio à Gestão, mas a plataforma SUS, dados abertos, e a IA veio justamente para isso, para fazer a gestão desse ecossistema de dados, né? Fazer esses dados não ficarem só naquela base de dados, mas esses dados sirvam de informação e conhecimento e que a gente chega ao resultado final, que é ampliar o acesso ao SUS à população brasileira que realmente carece disso e precisa. Então, a gente está aí com várias iniciativas já de IA dentro do PBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né? Tem voltados ali tanto para a gestão na área de medicamentos, na área de controle de emissão de CIA, CH, que é o faturamento, né, hospitalar e ambulatorial, na área de assistência também para melhorar o diagnóstico na saúde bucal e nos diagnósticos. E uma nova iniciativa também, o professor colocou aí que ele foi na China, o governo brasileiro assinou há pouco um contrato de empréstimo com o Banco BRICS
está sendo construído o primeiro hospital inteligente na USP, e com mais 10 UPAs inteligentes para trazer justamente isso, conhecimento e agilidade, e ampliar cada vez mais o acesso da população ao serviço do SUS. Muito obrigado. Professor Júlio Vieira Neto. Professor Júlio, primeiro também o senhor faz o julgamento se a pergunta é pertinente ou não, né? Então, aqui é como alinhar Lean, transformação digital e sustentabilidade organizacional para produzir mudanças, colocar o termo permanente, o pessoal gosta do permanente, né? Nos sistemas de saúde. Como alinhar esses pontos? Lean, transformação digital e sustentabilidade organizacional. Boa tarde a todos. Meu nome é Júlio, eu sou do Departamento de Ciências Atuariais e Finanças, mas a maior parte do tempo eu fico na engenharia. Eu pesquiso na área de sustentabilidade. Atualmente eu sou o coordenador do mestrado em Sistema de Gestão, onde tem o tema Lean, que trafega por ali. Eu não sou orientado pelo professor Calado, tá? Mas o meu orientador está ali, né? O professor José Rodrigues Farias Filho, atual diretor da Escola de Engenharia, que eu tive o prazer de ser orientado, mestrado, doutorado, e tem uma questão única do professor José Rodrigues. Me arrumou a esposa. Quer dizer, mestrado, doutorado e casamento. Então, ele trafega pelas 3 áreas, entendeu? Querido professor, meu amigo. Bom, gente, eu conheço o Lean há muitos anos, porque a minha primeira profissão foi técnico em mecânica industrial, uma profissão maravilhosa, que eu tive o prazer de fazer na década de 80. E naquela ocasião, quando o Lean chega, eu trabalhava praticamente no chão de fábrica, numa empresa americana chamada Baker Hughes. Eu era inspetor de medição, metrologista, trabalhava com ensaios não destrutivos. Os americanos estavam muito preocupados com os japoneses naquela época, por causa do processo competitivo. O Lean, quando entra, ele vem com uma abordagem de linha de desperdício, mas tem uma questão estratégica vinculado à rentabilidade de custo e competição. Ele vem dessa forma. E foi interessante porque, naquela ocasião, quando a gente começou a observar os desperdícios, né, ele tinha relação direto com custo direto do produto e tinha também com custo indireto. Isso melhorava a margem e conseguia avançar. Então, o japonês, quando entende isso, foi a forma como ele encontrou para trabalhar a qualidade pelo Deming e pelo Juran, e quando chega no Lean, ele busca eficiência operacional e começa a competir muito forte no mundo. Ele começa assim, é bem interessante. O americano preocupado entra com Aid Manufacturing. Eu lembro que, na época, eu estava numa outra indústria, numa indústria metalúrgica, e eles estavam falando o seguinte, olha, tem a questão dos gargalos, das eficiências, o Lean é muito bom nisso, mas a gente tem que trabalhar resiliência, tem que trabalhar a questão de intercambiar produtos, nós temos portfólios de produtos e temos que tomar cuidado com setups de máquinas, eles têm que ser rápidos. Então, entrou os portfólios e, dali, vinculado à questão competitiva. Essa conversa é competição, né? E custo. Isso é bem interessante por esse aspecto. E eu estou aí com um projeto junto com o Antônio, que é a digitalização do sistema SUS, e o que tem me chamado a atenção, quando entra a conversa da sustentabilidade, é a inclusão. A inclusão é muito forte, e é tão interessante isso, que depois que eu comecei esse projeto com o Ministério da Saúde, junto com o professor Calado, o Edmilson também está, a Silva, né, o Antônio, eu comecei a ir para o sistema SUS. Hoje eu tenho um médico de família que eu não tinha antes, então eu fui na UPA local, me cadastrei, eu tenho os médicos lá, estou usando o sistema SUS intensamente. Os outros médicos que eu tenho são da Universidade Federal Fluminense, porque nós temos os médicos da UF, e o sistema público é simplesmente maravilhoso. Ele é tão interessante que, se a gente lembrar, na época da Covid, quem segurou o Estado brasileiro foi o SUS. Quem não tinha isso no mundo faleceu, não é isso? Então, a gente está falando ainda dentro de um processo de estratégia de Estado dessa conversa. Sustentabilidade, quando se conecta com essa questão do Lean, ela vem de uma forma inclusória, né? Eu, quando vou lá no meu médico de família, eu estou num povo. É democrática a conversa. Isso é democracia. Isso me motiva bastante. E quando eu observo, aí sim, a digitalização, ela vem dentro de um processo que não só melhora os processos internos, são digitalizados. Nesse projeto, né, eu vejo isso claramente. Eu passei por processo de digitalização de sistema de gestão quando começou em 2002.
se eu não me engano, o SAP entrando no Brasil, com uma dificuldade absurda, digitalizou todos os processos administrativos, e naquela época foi complicado, porque o alemão não entendia a nossa tributação, então travou todas as notas fiscais da fábrica, mas depois que as coisas começaram a andar, começou a ter sentido. Então, quando eu trabalho a sustentabilidade, eu vou trabalhar dentro do sistema de saúde pela inclusão, e eu vejo isso porque eu sou atendido pelo SUS. Quem está do meu lado? O pessoal da comunidade. Isso é muito importante, né? Isso é importante porque sustentabilidade não é só questão econômica, ambiental e social. Tem uma questão cultural no meio. Eu acho que a partir do momento que foi colocado aqui do aspecto cultural na implantação, eu percebo que o nosso futuro é um futuro de um Estado mais forte. Isso é importante. Quando você estuda a competição entre Estados, né, o que está em jogo é investimento em universidade, é investimento no sistema de saúde, é investimento em segurança. Isso é importante. E isso, dentro dessas filosofias, permite não só melhor otimização dos recursos, porque isso aconteceu na indústria, você tem melhor margem para poder reinvestir em sistemas, porque você tem ganho de eficiência operacional. Isso para o SUS é importantíssimo, porque é um dos maiores custos, é um dos maiores orçamentos que o Estado brasileiro tem, e tem uma população muito grande, né, com uma renda muito baixa. Né, nossa renda... É que eu sou do curso de demografia lá das ciências atuariais, e aí eu trabalho muito com esse aspecto econômico. Quer dizer, a nossa mediana de renda no Brasil é de R$5.000. Daí o governo ter estendido a questão do imposto para ter um pouco mais de fôlego, né? E muitos desses são atendidos pelo sistema SUS, que eu observo. Então, é um sistema importante. Então, se eu for triangular digitalização, Lean, né, olhando sustentabilidade vinculada à saúde, o sentido está exatamente na inclusão, na melhoria da rentabilidade do sistema, na melhoria da disposição de orçamento do sistema e numa padronização melhor, porque eu estou acompanhando hoje pelo projeto. Fizemos um diagnóstico, agora vamos fazer um mapeamento de processo, e quando você observa esses processos sendo digitalizados, você tem melhor eficiência, você atende mais rápido, você é mais inclusivo. Então, a questão da sustentabilidade no sistema é pela inclusão social. Eu não vou me alongar muito, senão a gente tem assunto aqui para debater. Mas o que eu posso afirmar, Antônio, que assim, o projeto que a gente hoje vive, né, e o que eu vejo no Estado brasileiro, e foi através desse projeto que eu comecei a me aproximar mais do sistema, que esse é um caminho sem volta, Edmilson. Isso não volta mais, cara. E aí, sim, ancorado pelo aspecto cultural, como colocado e observado pelo exemplo da China, é o caminho que o Brasil tem que seguir. Porque é um país forte. Eu estive na Inglaterra. O nosso sistema SUS é melhor que o deles, eu posso garantir isso. Nós temos muito mais especialistas do que eles. Agora eles estão num caos lá, agora tem fila, tem tudo, enquanto a gente está no momento inverso. Nós estamos melhorando o sistema, estamos digitalizando e estamos sendo cada vez mais inclusivos, com uma diferença aqui. São 220 milhões, né? Lá não é isso, não. Então, quer dizer, com o que eles têm lá, e aqui a gente consegue. Então, o que eu tenho para dizer é parabenizar o Congresso, parabenizar aqui toda a nossa mesa, parabenizar o nosso público, porque o nosso caminho vai ser cada vez mais de um Estado forte nos quesitos estruturais dele, que é a saúde, que é a educação, né? Que a gente tem colocado aqui, teve a turma de segurança pública, e esse vai ser o caminho que nós vamos competir com os outros países, com uma universidade pública, inclusive, forte, né? Também nessa área. Obrigado aí, gente. Obrigado, senhor Júlio. Estamos aqui na reta final, então é uma pergunta e uma resposta pontual de preencher, né, a frase. Então, vou passar para cada um, começar. Acho que podia fazer ao contrário, do Júlio para lá. Né? Nós fechamos com a Silvia. A pergunta, não é pergunta, né? É assim, completa a frase. Em 1 minuto, hein? Em 1 minuto. Uma prioridade para acelerar a transformação da saúde é? Foco em investimento público. Obrigado. A pergunta é: uma prioridade para acelerar a transformação da saúde é? Infraestrutura, né, e capacitação. Isso é muito necessário. Bom. Edmilson, vamos lá. Uma prioridade para acelerar a transformação da saúde é? Para mim, investir nas pessoas e na maturidade das organizações, porque tecnologia se compra, capacidade organizacional se constrói.
Lázaro. Uma prioridade para acelerar a transformação da saúde é transformar processos antes de comprar tecnologia. E, por fim, a professora Silvia, fica aqui a sua mensagem. Uma prioridade para acelerar a transformação da saúde é melhoria nos processos de educação, né? Eu sou de tecnologia, mas o processo é a base. Você melhorar o processo, e aí sim, da educação, no meu caso, né? E aí sim, você pensar o tipo de tecnologia. No meu doutorado inteiro, eu estou pensando processo, 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 a tecnologia vem lá no final, porque ela vai atender ao processo de educação que eu estou propondo. Para mim é isso, sim. Vamos lá. Peço um salve de palmas para o pessoal do painel aqui, foi fantástico. Certamente teríamos muito mais assunto para debater, mas dado a adiantada da hora, nós vamos encerrar o painel. Convido a nossa cerimonialista, Camila, para dar as instruções, enquanto nós vamos fazer uma foto aqui, né? Tá bom? Então, vamos à foto oficial do painel 3. Esperem só mais um minutinho que a fotógrafa está. Sim. Enquanto isso, nós vamos, primeiramente, parabenizar pela manhã tão produtiva. Nós vamos fazer uma pausa de 1h30. São exatamente 1h08 da tarde. Então, vamos fazer uma pausa de 1h30. E aos que nos acompanham pela transmissão online, aguardamos vocês de volta. Já já retornamos. Muito obrigada.